Glória a Deus. Chegamos ao momento mais importante, é o momento que nós ouvimos a voz de Deus. Eu creio que Deus, mais uma vez, falará aos nossos corações. O tema nessa noite é: as aflições não são maiores do que o nosso Deus. Você crê nisso? Diga amém. Diga: as aflições não são maiores do que o nosso Deus. Eu creio totalmente na palavra. Nosso texto base está em Marcos, capítulo 4, versículo 25 ao 41. Atente a palavra de Deus nessa noite mais uma vez. Diz assim, Marcos 4, 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, e outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Diga glória a Deus. Nenhuma aflição é maior do que nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu creio totalmente na Tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais cortante que a espada, pois como penetra e separa, junta a medula. Ela traz, Pai, discernimento. E nessa noite, Pai, nós queremos mais uma vez nos debruçar diante da Tua palavra. Queremos, Pai, alimentar o nosso espírito. Queremos, Pai, viver plenamente o Teu Evangelho. Por isso clamamos ao Senhor que manifeste, revele ao nosso coração cada um daqueles que entraram por essas portas, cada um daqueles que vão receber, Pai, essa palavra como uma palavra verdadeira e genuína. Deus, repreendemos todo o mal. Deus, nós declaramos, Pai, que aqui não há lugar para o mal, que todo sofismo, toda altivez, todo intento de se levantar contra o conhecimento da Tua palavra seja paralisado agora em nome do Senhor. Esta igreja, Pai, carrega, Deus, a marca de Cristo. Esta igreja, Pai, tem em seu DNA, Pai, a fé inabalável. E eu creio, Pai, que ela será fortalecida pelo alimento espiritual nessa noite. Por isso, pedimos ao Senhor que fale, revele a cada coração, em nome de Jesus. E a glória, a honra, o louvor, nós rendemos ao Senhor. E a igreja bendita de Deus diga amém, amém e amém. Meus amados, povo de Deus, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Você sabe que quem está fazendo essa pergunta não é qualquer um, eram os discípulos de Jesus. E até hoje, amado, muitas pessoas dentro das igrejas, mais de 90% das pessoas que estão frequentando a igreja, ainda não conhecem Jesus, ainda não acreditam em Jesus. Mesmo tendo tanto tempo na igreja, mesmo sendo um grande período já que eles andavam com Jesus, mas eles ainda tinham dúvida quem era Jesus. Quem é esse? É o mestre. Eles foram lá e acordaram: mestre, não te importa? Daqui a pouco eles perguntam: quem é esse? Olha, amado, olha como que o ser humano tem uma facilidade de esquecer as coisas tão rapidamente. Não é assim, quando a tempestade levanta, nós, mestre, Jesus, Senhor, Deus, e falamos os nomes de Deus todos. Quando a tempestade está ali acalmando, o que é isso? Quem é Jesus? As pessoas vão, a ingratidão paira sobre o coração do povo de Deus. Então, amado, nós como filhos amados, primeiro nós temos que ter uma convicção
Nós não nascemos para viver na aflição. A aflição ela é passageira. Nós só passamos por ela. Diga amém. Então nós temos que ter isso no coração. Não traga, temos aprendido do culto apóstolo, não traga a aflição para a sua vida. Você já vai passar por ela. Agora, se eu trazê-la para dentro de mim, eu não vou suportar. Como é que eu faço isso? Olhar para ela, dar crédito. Mas não dê crédito aquilo que não é maior do que o nosso Deus. Então, por isso eu estou dizendo, e você creia, nenhuma aflição é maior do que o nosso Deus. Nenhuma. É triste, nós vemos, estamos já há quase 2000 anos da pregação da graça de Deus, e nós vemos uma igreja, sabe, pobre, fraca, sem crer no que Cristo fez. Amado, nós estamos vivendo a plenitude de Deus, a graça manifestada sobre a face, até o reino de Deus estabelecido. Diga glórias a Deus. Então é preciso nós ensinarmos e aprendermos para não sermos como discípulos. O que é isso? Você tem que ter no teu coração, este é Jesus, e Ele está no meu barco. Quando vier as tempestades, você não vai olhar, você não está nem aí, porque Deus já disse, trouxe uma palavra. Que Jesus, amado, imagina, você acha que Jesus ia morrer? Não. Se o barco naufragasse, Jesus morreria. Qual que era a palavra? O que tinha escrito? Estava escrito sobre Jesus, que Ele ia morrer ou no madeiro. Então, lembra, você tem que lembrar. E a palavra diz que em todas as coisas, porém, nós somos mais do que vencedores. Amado, eu não sei o que é isso. Sinceramente, eu não consigo humanamente almejar mais, porque vencedor é aquele que conquista e leva o prêmio. Quando alguém está numa maratona, que ele chega em primeiro lugar, logo antes de começar a maratona, alguém diz, olha, você vai levar uma medalha de ouro, você vai levar um troféu, você vai levar mais 100 mil reais, não sei, um carro, você vai levar. Então, quando ele chega lá, ele já sabe, eu ganhei, é meu, sou vencedor. Mas Deus não disse que você é vencedor, Deus disse que você é mais do que vencedor. Lembra da palavra que o Senhor nos deu? Ele tem uma vida de abundância para nós. Então nós temos que viver isso. Uma igreja que precisa de algum artifício humano para levá-la a crer em Deus, ela só acredita em Deus de ouvir falar. Entenda, mas nós temos uma igreja, parte da igreja de Cristo, bem grande, que só conhece Deus de ouvir falar. Como que é isso? Um pastor vem cá, Deus nos disse. Outro, Deus nos disse. Aonde Deus? Lá, eu estava lá e Deus nos disse o quê? Que agora nós temos que fazer a campanha, sei lá de quê, mas todo mundo acredita. Isso onde está na Bíblia? Não, mas foi, alguém disse, então conhece Deus de ouvir falar. Quem é Deus para você? Se você não conhecer Deus de andar com Ele, nunca saberá se é Deus. Nós temos que andar com Deus, amado. Como tu anda com Deus? Conhecendo a Deus. Nós temos aprendido nesse início de ano que nós temos uma palavra que foi Deus que decretou, Deus que deu, é uma ordenância, é um estatuto perpétuo, então ela vai se cumprir. E ela diz que você está sarado pelas pisaduras de Cristo, então eu não preciso fazer, sabe, a campanha do óleo que cura. O bálsamo de Gileade, venha pegar o bálsamo de Gileade. Não, nós não precisamos. Nós cremos que Cristo já levou sobre si. Ele já levou. Agora, para se manifestar, eu preciso permanecer na palavra. Então, nós temos que dar ouvido. Então, quem é Deus para você? Porque muitas pessoas estão perguntando, quem é esse? E, amado, se você não conhece Deus, você não tem benefício dele. Como aqueles filhos de sacerdotes, olha, nós que estava demônios, pessoas possessas, eles tentaram expulsar demônios naquele período, e diz, olha, em nome de Paulo, de Jesus, se Paulo prega, ele falou, bom, vocês não conhecem, já era, vocês não têm autoridade e foram envergonhados. Conheciam Jesus de ouvir falar. Conhecia a palavra de ouvir falar? Não, uma igreja não pode conhecer de ouvir falar, nós temos que conhecer de conhecimento mesmo.
de andar com Deus, de ler nas Escrituras. Se o bispo falou assim, olha, a partir de agora vamos fazer isto, é porque para onde está? Está aqui na Bíblia. Agora nós vamos ter o nosso culto na sexta-feira de oração e milagre. Você vai vir cá orar o quê? Oração. Você não vai pegar, o bispo não vai te dar um envelope, um giro. Nós vamos fazer orações. Vamos estar em concordância, porque a palavra diz tudo que pedir em oração crendo, recebereis. Nós não mudamos, amado. Nós não podemos mudar a palavra. Nós não podemos ter nosso coração em dúvida quem é Deus. Nós sabemos quem é Deus, diga amém. Olha o que diz Mateus, isso houve um questionamento, como há um questionamento nas igrejas, as pessoas não saem perguntando quem é Jesus, mas elas não sabem quem é Jesus, é a mesma coisa. Mateus 16, 13 a 16 diz assim, indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem diz que eu sou? Perguntou o Senhor, quem diz ao povo ser o filho do homem? Quem você diz que eu sou? Viu a resposta, versículo 14. 14. E eles responderam, uns dizem, não perguntei uns, perguntei vocês. Então, amado, esqueça esse negócio, fulano, ciclano, meu pai, minha mãe, é você. Você tem que saber quem é Deus. Você tem que saber o que Cristo fez. Você não pode estar sendo carregado pelas informações do mundo. Você tem que ser carregado pela Bíblia Sagrada. Por isso a igreja não recebe, porque ela não conhece, ela conhece ouvir falar. Não, nós estamos aqui para dizer, nós conhecemos Deus e andar com Ele. E versículo 15, Jesus continuou insistindo com ele, mas vós, eu estou perguntando a vocês, continuou ele insistindo, quem diz que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és Cristo, o Filho de Deus. Eu disse, você sabe que esse bispo é insistente, eu sou insistente, você tem que ter convicção quem é Jesus. Porque se você não tiver convicção, você vai saber que você sempre está em dúvida, sempre está em medo. A primeira aflição, oh Jesus, meu Deus, vai morrer, vamos morrer. Vai morrer. Ele venceu. E nós vencemos. Então, se eu não conheço, mas qualquer ventinho, amado, se eu perguntar, nós lemos aqui em Marcos 4, o vento estava dentro do barco? Não. As ondas estavam dentro do barco? Não, estava no mar. O barco estava no mar. Então eles estavam passando. Eles não estavam passando pela aflição. E Jesus falou que ele venceu. Nós temos que acreditar. Quem estava ali é o Mestre, ele está conosco. Diga glória a Deus. Temos que acreditar. Uma igreja que não sabe quem é Deus está fadada ao fracasso. Uma pessoa, a igreja, somos nós, que não conhece a Deus, vai fracassar. Vai fracassar, não vai ter uma vida estável. João 14, 6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, o Pai representa aquele que dá, que cuida. Então Jesus, na manifestação de Filho, falou, ninguém tem as promessas se não acreditar no que eu fiz. Porque nós temos que compreender, mas não é só a leitura, viver de movimento na igreja, nós temos que aprofundar na palavra. Antes de Cristo vir, quem que criou o mundo? Deus. Mas a desobediência do homem gerou esse caos que nós vemos aí. Foi preciso, naquele período depois da queda de Adão, pela permissão de Deus, quem que dominava no mundo? O diabo. Espera aí, é verdade? Sim, amado. Ele usava guerras, pessoas, ele tinha o poder de apoderar das pessoas. Você lembra daquela passagem, quando um pai chegou com seu filho, clamando a Jesus, e disse assim, Senhor, me ajuda, porque eu não sei mais o que fazer. Eu já joguei no fogo, eu já joguei na água para morrer, porque não aguentamos mais. Olha como que era Jesus. E a igreja esqueceu disso.
Quem é Jesus? Jesus é esse que venceu o diabo, amado. Hoje nós não temos essa opressão de Satanás, mas a igreja traz ele para dentro. Amado, Cristo venceu. Então, Deus diz, se não crê em mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se não crê nele, não tem o cuidado do Criador. Por quê? Foi Cristo que venceu. Ele se sacrificou para que hoje nós tivéssemos a melhor fase da terra depois da queda de Adão. Eu insisto nisso. Mas não nasce, está enganando. Não estou enganando. Quem está sendo enganado são as pessoas que não creem na graça de Deus, não creem em Deus, por isso não vivem o benefício do reino estabelecido. Não será, já está estabelecido sobre a face da terra. Diga glória a Deus. Olha, amado, quem é Deus para essas pessoas? Ninguém, porque vive em derrota, com medo, qualquer coisa. Ai, meu Deus, amado, nós somos uma igreja vitoriosa, diga amém. Assim Deus fez, mas eu não vejo isso por aí. Então, acreditar em Deus não está ligado somente na palavra. Eu tenho que mostrar que acredito nele. Mateus 15, 8 e 9. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe. Sim, amado. Cantam muitos louvores, nunca se fizeram tantos louvores. Deus, eu te adoro, tu és meu Senhor, olha, estou aqui, morro por ti. Mentira. Primeira aflição, Deus me abandonou. Não. Honra, os lábios proclamam Deus, mas o coração está longe, porque não conhece de andar com Deus. Quando você anda com a pessoa, você conhece ela. Então nós temos que estar com Cristo. Nós temos que crer em Cristo. Versículo 9. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. É assim que está aí. A Bíblia, não, Deus me disse, eu não preciso. É como se dissesse, eu não preciso da Bíblia porque eu estava no monte. Deus falou lá. Mas por quê? Porque Deus não muda. Visto você não acredita nas profecias? Sim, amado. Agora, entenda. O que é decreto de Deus não muda. Deus diz que o seu sangue nos lavou de todo pecado. Ponto. Não muda. Não adianta eu colocar tanque, rio, caixa d'água para batizar as pessoas, eu estou procrastinando o sangue da nova aliança. Não muda. Deus disser que você já é mais do que vencedor, não adianta ficar criando campanha para mostrar que antes da campanha você é um derrotado, só é vencedor na campanha. Não, a Bíblia foi decretada pelo sangue de Cristo, que a igreja de Cristo, mesmo aqueles que não acreditam, talvez não vão ver, são sim mais do que vencedores. Diga, isso é um decreto do Altíssimo. Tem que conhecer, mas eles preferem seguir os preceitos. O homem disse agora é a campanha do copo. Esse copo é para mim, tá? Não é para a campanha. Mas agora a campanha da água benta. Não é benta, porque benta é da igreja católica, que é ungida. E as pessoas não, preceito de homem. Não estão servindo a Deus. E depois quer que muda a nação. Não vai mudar. Nós estamos vendo aí, principalmente os líderes grandes, conhecidos aí, brigando porque o judiciário não está cumprindo a Constituição e não sei o quê. E eu abro a Bíblia e falo assim, e você está cumprindo os decretos de Deus? Amada, a igreja de Cristo é a que mais viola os decretos de Deus. Depois você quer questionar o judiciário não está cumprindo, amado? Você pega uma página, quando você vê alguns pastores falando aí na rádio, entendeu? Você abre uma página, você faz cair tudo por terra, porque ele está dizendo como que aquilo é mentira. E quer falar que o judiciário não está cumprindo a Constituição? Não vou entrar nesse detalhe, nós sabemos o que está acontecendo. Agora, alguém que não cumpre a lei de Deus, que diz que é o meu Senhor, o meu juiz, que ele tem um estatuto, decreto, mandamento, e que não estão cumprindo, você quer questionar outra pessoa, mas você está colhendo o que você está plantando. Então eu ensino para que você viva, e Deus é maior do que qualquer aflição, mas para você viver, você tem que crer nele. Nós temos que crer nele. Porque o que essa palavra preceitos de homens, ela significa ordem, regras, normas ou condições. As igrejas em fora, parte delas são cheias de ordens, regras, normas e condições de homens para servir a Deus. A Bíblia, de lá. Não vai ver, amada, a glória de Deus.
vão passar por essa terra ser como filho pródigo. Trabalhou muito, eu sei que trabalha, não sou louco dizer que a igreja não tem pessoas aí que trabalham, pessoas que evangelizam, mas será como aquele filho mais velho. Vai chegar um dia que vai questionar Deus, mas Senhor, por quê? Por que eu sempre estive na tua casa, mas nunca vi isto aí? Porque você é um religioso. Você seguia preceito de homens. Então eu estou ensinando para você nessa terra viver o reino de Deus estabelecido sobre a sua vida. As doutrinas que são preceito de homens são tudo aquilo que não está escrito na Bíblia Sagrada. Então tudo aquilo que é criado, estamos dizendo na questão do culto a Deus, na igreja. Deus já tem tudo que nós precisamos conhecer dele. Lógico, espera aí. Deus tem uma oração. Não, Deus tem um modelo de oração. A oração é uma espontaneidade. Estou dizendo os estatutos, os decretos de Deus já estão prontos. Ninguém pode mudar. Mas nós vemos as pessoas mudar. Quando eu digo, parece, bispo, você está aí fazendo piada. Não, eu estou falando que é verdade. Mano. Quando a Bíblia diz que o Senhor ele se fez maldição no nosso lugar, está cheio de igreja aí chamando as pessoas para a quebra da maldição. O que é isso? Deus decretou. Eu fiz maldição. Isso é um decreto, não é um pensador. Ou Deus Todo-Poderoso e selou com sangue e disse: eu me fiz maldição em vosso lugar. A igreja de Cristo não tem maldição. Ela pode viver na maldição por não acreditar nele, mas ela não é maldita. A igreja de Cristo é bendita. Mas viver isso, mas tem que conhecer. Então as igrejas estão cheias de regras, normas, mesmo com Deus alertando a sua palavra. Mesmo com toda alerta, toda a exortação da Bíblia Sagrada, os homens continuam a desviar e amar com uma altivez grande, como se Deus não existisse. Desculpa o bispo ser insistente nisso, amado, as pessoas só acreditam em Deus dentro da igreja. Sai lá fora, mas Deus não existe. Quando a situação não dá, as pessoas criam uma condição para cuidar, as pessoas mentem, as pessoas iludem para fazer as coisas cooperarem para o seu bem. Amado, isso não é acreditar em Deus. Igreja é local de ensinar as pessoas a ter uma conduta moral diante da sociedade. Então as pessoas vêm cá para a igreja, levantam as mãos para os céus, falam: Deus, aleluia, o Senhor é santo, Tu és santo, eu estou aqui para te servir. Aí quando sai lá fora, amado, xinga, maltrata o irmão, faz. Tem uma igreja que só acredita em Deus dentro do templo. Lá fora, o que acreditar é servir, amado. Se Deus diz que você tem que amar o teu próximo, você tem que amar. Deus tem um modelo para cada classe. Família, empresário, funcionário, Deus tem a forma, juiz, Deus tem a forma, está na palavra dele. Então nós não podemos mudar os decretos, a lei, o estatuto de Deus, Apocalipse 22, 18 a 20. A todo aquele que ouve as palavras, João está dizendo, eu também, tá? Não estou fora não, olha que o homem que escreveu. Foi revelado a ele, mas ele disse: eu me coloco, eu e todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte na árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nela, nesse livro. O que é? Nós temos que estudar Apocalipse. Muitos falam que é tirar a salvação. Não, Deus não tira aquilo que Ele deu. Os dons e as chamadas são irrevogáveis. Deus disse que Ele nos escolheu essa fundação do mundo. Agora, tem um galardão. Tem a primeira ressurreição, tem a segunda, tem uma tribulação para aqueles que negaram. E aí, é a árvore, é o que está. A árvore da vida é o quê? É você partir daqui, depois de passar por tantas aflições, você ir direto para o seio de Abraão. Mas muitos vão ficar aguardarão para ser provados porque negaram a Cristo, negaram a graça de Deus. E nós estamos ensinando para que não haja isso no meio de nós. Versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas, diz: certamente venho sem demora.
Amém. Vem, Senhor Jesus Cristo. Então, ele começa a dizer que se alguém tirar ou acrescentar, sofrerá flagelo. Isso não é uma palavra de céu, Criador, que está dizendo. Bicho, mas João falou desse livro, é só o que está em Apocalipse. Não. Vamos lá em Deuteronômio capítulo 12, 32. Tudo que eu te ordeno, observarás. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Então, Deus falou lá para Israel, antes de Cristo. Isso, mas peraí. Mas isso aí foi para o povo antes da graça vir. Então vamos navegar na palavra. Tem aqueles, eu estou trazendo os questionamentos. Quando você trata, porque assim, amado, quem não quer servir a Deus, sempre vai dar um desculpa. Lembra? Jesus perguntou assim: quem você diz que eu sou? Eles dizem. Sempre há uma desculpa. Não, então nós fechamos tudo pela palavra. 2 João, capítulo 1, versículo 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Ultrapassou? Não tem benefício. Lembra do Pai? O Pai é o que cuida. Não tem um benefício de Deus. Não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Ou seja, tem cuidado e tem a remissão dos pecados. Se permanecer na doutrina. Se não permanece, você volta ao templo. E eu estava pensando nessas questões, amado. Vamos lá. Antes de Cristo nós tínhamos a lei de Moisés. Como é que era o mundo? Opressão, guerra, Satanás dominava. Era isso? Apoderava das pessoas. Ele tinha autoridade. Vê Cristo com a graça do Senhor na cruz do Calvário que ele fez sobre Satanás. Os pecados são perdoados. Agora, se eu decido não viver, Paulo fala, Tiago fala isso, pela graça, é como eu dizer, eu quero ver no tempo da lei. Aí onde você vê nas igrejas Satanás manifestando, apoderando das pessoas. Por quê? Eles voltaram a retroceder. Não tem o benefício do Filho. Quem é que venceu Satanás? Foi Deus na manifestação do Filho na cruz do Calvário. Se eu não vivo a graça, eu carrego para a minha vida tudo antes de Cristo. As maldições. Não é porque nós somos malditos, não, mas é porque a Bíblia fala que nós temos que viver pela graça. Ou se observar a lei, vive por toda a lei. Mas nós não vivemos vivendo por toda a lei. Seleciona algumas coisinhas que interessam, que glorifica a carne, né, que a carne consegue fazer para trazer glória para o homem. Então, se é pela lei, é tudo, mas são 613 preceitos da lei. Tem que circuncidar os homens. Você vê no Brasil alguém circuncidar? Não, vai, mas peraí. Não, bicho, isso aí ninguém vê, só vai causar dor para mim. Não, é lei. Ou é graça ou é lei. Mas tem uma igreja que guarda o sábado, tá, mas não circuncida. Não tem um fogo no altar aceso, era lei. Tinha que ter um tabernáculo ali para acender, tem que sacrificar demais, não pode. Não, mas urbano, não sei o quê. Ok, mas nós somos na graça. Você tem que fazer, tem que enfrentar tudo isso para cumprir a lei. E você vai sofrer os flagelos se você não cumprir ela toda. Tiago diz isso. Se você observar toda a lei e não cumprir, tropeçando só preceito, você é culpado por toda ela. Então, mas Deus trouxe a graça para acabar, para finalizar a lei, porque ninguém conseguiria, e o povo quer voltar. Então, está trazendo para si o quê? A forma antes de Cristo. Por que essa igreja, você nunca viu? Olha, eu estou aqui na cidade, aí para 15 anos. Como pastor, que dia que você já viu? 15 anos, mas são 15 dias, 15 meses, 15 anos. Que dia que você já viu o diabo se manifestar nessa igreja? Nunca. Porque nós vivemos na graça. Na graça diz que Jesus já triunfou, ele não, na cruz do Calvário. Agora, você contar aí a maioria das igrejas nessa cidade, a maioria, você vai ver Satanás se manifestando dentro da igreja de Deus. Por quê? Estão no tempo antes da graça. Mesmo a graça sendo estabelecida, que ninguém pode invalidar, mas ele carrega, que a Bíblia diz, se ultrapassou a doutrina de Cristo, tá? Cristo ressuscitado, já aprendemos que, se alguém conhece Cristo segundo a carne, não conhece isso mais dessa forma, mas o Cristo ressuscitado. A doutrina de Cristo de Paulo, o fundamento da graça, Paulo não permanece, não tem Deus, o cuidado, e o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho, tem o pacote completo. Uma vida em abundância. Eu vim para que tenha em mim tereis paz. Se você não está nele, você não tem paz.
Então, amado, isso é o benefício da graça. Isso, mas você fala que o fundamento para a igreja são as 14 epístolas de Paulo. Paulo não fala isso de não mudar a Bíblia, que Paulo, no caso, Paulo fala que nós temos que ter uma liberdade em Cristo. Ele fala assim, Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 8. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Quer dizer que existe outro evangelho. Só que não é de boas novas, é de má notícia. O que mais vê são má notícias. Você está com o diabo, você vai para o inferno, o diabo vai te pegar, você não pode, se você não participar da campanha, não tem jeito. Quebrou um elo, vai voltar tudo de novo, você não pode. A maldição está na sua vida. Olha, eu estou olhando, lá naquele móvel, alguém fez um trabalho, você tem que jogar fora. Amado, isso tem que estar fora. Porque estão seguindo outro evangelho. Paulo está dizendo, admira que passais tão depressa da graça, a graça é o evangelho da boa nova, diga amém, de Cristo para outro evangelho, versículo 7, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Versículo 8, mas ainda que nós, olha Paulo também como os apóstolos se colocam, eles não escondem. Antes da graça, todo mundo se escondia. Os discípulos se esconderam, não, eles falam, estou perguntando você. Já na graça, depois da graça estabelecida, aqueles foram cortados, Paulo, João, disse, eu também. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito, seja mentiroso. Considere como anátema, maldito, mentiroso. Então, amado, nós estamos aí, Jesus alertou em Apocalipse, Deus alertou lá em Deuteronômio, Deus alertou através de João, Deus alertou através de Paulo. Não tem escapatório, não pode alterar, não pode acrescentar nem tirar nada. Se tirar, vai sofrer flagelos, se acrescentar, vai sofrer flagelos. É a palavra que está aí. Não é coisa da igreja Cristo vive, é a palavra de Deus. O que estou lhe ensinando é a verdade para que tudo que conduz à vida e à piedade já nos foi doado, mas tem que ter o conhecimento completo para ter a manifestação na vida. O conhecimento tem que ser presente na vida do cristão. João 15, 7 e 8. Se permaneceis em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserem e será feito. Isso é na palavra, conhecimento. Nós falamos. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meu discípulo. Então, se a palavra permanece, nós glorificamos Deus. Se não permanece, nós estamos glorificando o homem. É o que nós estamos vendo aí. Então, meus amados, enquanto tivermos este negócio aí dentro das igrejas, essas igrejas viverão um fracasso da vida espiritual. É muito triste. Nós vemos pessoas numa batalha espiritual com aquele que já está derrotado. Mano, o diabo já está derrotado. Agora ele não tem. Isso, mas por quê? Repito, porque não ultrapassaram a doutrina, voltaram ao período antes da graça. E o período antes da graça tinha demônio. Eu acabei de citar, vamos voltar, porque nós temos que avançar, nós temos que conhecer, mas está aí fora. É o negócio, é os negócios dentro da igreja. Visto que você está sendo muito radical, todas as igrejas estão vivendo a promessa. Uma pequena, bem pequena sim, mas a maioria estão na promessa. Guarde isso, estão na promessa, porque a graça foi estabelecida sobre toda a terra, não só para a igreja, mas ver as promessas se manifestarem são muito poucas. Poucas vivem, muitos vivem. É diferente você viver na promessa e você viver com a promessa, na manifestação da promessa. E nós fomos chamados para viver a manifestação da promessa. Não só dizer que ela existe, nós fomos chamados para viver a manifestação da promessa. Então, se é verdade que todos vivem e vê a sua vida, a manifestação da promessa, por que existem tantos negócios dentro dele?
Isso que negócio? Eu estou tratando negócio para você entender que é negócio. É o negócio do copo com água, é o negócio da chave ungida, é o negócio do envelope, é o negócio do azeite, é o negócio. É o negócio que estão fazendo dentro das igrejas. É o negócio da unção suprema do óleo ungido. É o negócio da 7 sexta-feira da libertação. É o negócio da campanha disso, daquilo outro, e por aí afora. Viver as promessas é diferente de estar na promessa. Não se esqueça disso. Viver as promessas é diferente de estar nas promessas. Todos estão na promessa, mas viver da promessa é isso que Deus quer. Ele veio para nós termos uma vida em abundância. A promessa é essa, João 10:10 diz. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Está vendo, bispo? Não, Deus está dizendo o papel daquele que é o ladrão. Mas ele quer evidenciar o papel dele, Cristo. Ele falou assim, eu vim. Importante, ele falou assim, ele vem somente para... Mas eu vim para que tenham, mesmo com tudo que está aí, com roubo, com morte, com destruição, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Diga glórias a Deus. O que é abundância disso? Quantidade superior ao necessário. Olha, amado. Como que eu posso, me deixar ser levado por tudo isso está fora? Não venha, como Paulo diz, não venha molestar esse bispo. Eu creio nas Escrituras Sagradas. Se Deus diz que Ele veio para nós termos uma vida e vida em abundância, ou seja, quantidade superior ao necessário, com grande porção ou quantidade de recursos, quantidade excessiva, superior ao necessário de bens, então, fortuna, luxo na vida. É isso que Deus veio trazer para você. Eu não estou dizendo dinheiro, mas estou dizendo de tudo que você precisa para passar pelas aflições. Eu disse, eu trouxe uma quantidade mais do que necessária para você ter um refrigério. Por isso, sirva a Deus. Não reserve nada. Eu estava conversando com os irmãos lá em Manhuaçu e disse, amado, eu não me reservo nada para mim. Eu faço hoje. Porque eu não sei se eu estou vivo ou não. Você vê que eu expresso com o meu louvor, amado, eu tiro o meu melhor. Você vai perder a voz, amado, eu quero saber da manhã, amanhã pertence a Deus, eu quero hoje. Se Deus me levar para a glória, eu vou chegar lá, Senhor, eu não reservei nada. Não reserve nada, amado. Faça hoje, agarre as oportunidades, sirva a Deus. Porque Ele já te deu mais do que necessário, quantidade superior necessária para você viver e servir a Ele. Diga glórias a Deus. Mas eu não vejo muito por aí. Eu não vejo essa abundância na vida, não é porque não existe, mas eu não vejo se manifestar. Vejo uma mendigação por migalhas. Por migalhas, não é nem pelo pão, mendigando migalhas. Amar, Deus disse que Ele prepara uma mesa farta diante de nós. É isso que nós temos que acreditar. Nós temos que ver e viver as promessas. Nós vemos um povo agitado. Deus não veio para o seu povo estar agitado. Deus veio para nós termos paz. João 16:33. Essas coisas nos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais, sempre insisto nisso, amado. A aflição nunca vai estar na sua vida, você passa do lado. Ela está aqui, você está passando. Quem entra na aflição vai sofrer, porque mesmo você não acreditando, vai passar. Os discípulos ficaram questionando, passou ou não passou? Passou, depois Deus exortou, mas passou. Eles pararam, em vez de estar ali tranquilo, deixa as ondas, só por as ondas já vai nos agitar. Senta, descansa. Resta meu povo um descanso. Descansa, amado. Hebreus fala isso. As pessoas agitam. Mano, tem que agitar são as ondas, é o vento, você não. Deixa, mano. Deus está no seu barco, Jesus está contigo. Eu tenho que acreditar, eu tenho que fazer você acreditar nisso. Agai, não reserve nada para amanhã, sirva a Deus hoje. Mas em mim, tereis paz. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Sabe que Deus vai perder hoje? Ele venceu.
Esse é o nosso chamado, diga glórias a Deus. Temos uma palavra, temos um Deus que é maior que toda e qualquer aflição. E ele disse que estará conosco. Eu encerro em Mateus 28, 20. Ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, guarda. Não deixe se perder. Ah, bicho, mas fulano fica me amolestando, dizendo que essa igreja não faz culto de libertação, essa igreja não batiza para a remissão de pecado, essa igreja não crê no óleo da suprema unção, essa igreja é assim que eles tratam comigo. Glorifica a Deus. Bem-aventurado é que eles são perseguidos por causa do meu nome. Não tem, amado. Você não é desses que retrocedem, são os que avançam. Esteja atento, guarda o ensinamento. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Diga glória. Você acha que eu vou temer? Eu falo, amado, tem hora que a gente sofre. O próprio Salomão fala, você sofre por ter conhecimento. Porque você vê as pessoas, sabe? Qualquer coisinha. Ah, cortou o dedo. Ah, meu dedo já falei, né? Chutou a pedra. Ah, a pedra. Ah, sabe por que chutou a pedra? Porque está tão amando o mundo e as coisas da luz, você não vai pedra. E a pedra está ali para você acordar. Você existe para glorificar Deus. Essas pessoas agarraram o mundo. Aí não vê nada. Qualquer coisa. Amado, você é mais do que vencedor. Nós somos mais do que vencedores. Nós nascemos para reinar em vida, diga glórias a Deus. Você já é abençoado com toda sorte de bênçãos. O Senhor já destruiu aquele que tinha o poder e nos deu autoridade, a saber, o diabo. Deus nos deu autoridade sobre ele, amado. Como que eu posso, sabe, a ser bispo? Mas, amado, não. Desculpa, amo os irmãos, mas não posso aceitar, sabe, por amizade, negar o meu Cristo. Não vou negar, amado. Amo, nós vamos abraçar, mas quando dizer uma palavra que não estaria, desculpa, daqui parou, você vai para lá e eu caminho para cá. Não vou no seu caminho. Porque esse caminho é caminho de morte, amado. Está aí. Eu conheço pessoas, amado, desde o meu início do ministério aqui nessa cidade, eu falo da graça. A pessoa vem, daqui a pouco a pessoa está lá, passa tempo, some, depois eu insisto, mando mensagem daqui a pouco, e aí, dá um oizinho, né? Eu cutuco, e aí, como é que tá? Eu tentei vergonha, bicho, está lá, tomado. Mas por que não toma decisão? Olha, no evangelho, está na igreja, mano. Está na igreja, não pode. Como que é isso? Graças a Deus, amado, que Deus nos tirou do ar. Mas aí fora, sabe, uma maldição que as pessoas querem viver quando elas já não estão debaixo de maldição, porque estão negando a Cristo. O dia que as pessoas tirarem esses negócios da igreja, esses negócios que substituem a glória de Deus, aí vai ver Deus agir. Aí vai ver a glória de Deus. Aí vai ter que passar a profissão, vai. Mas Deus disse, mas certamente virá a amanhecer, que é passageiro. A noite não dura para sempre, certamente. Mas as pessoas vivem uma noite eterna. Você pode ir, mas conversa com as pessoas que estão aí no meio desse negócio. É uma noite que nunca passa. Você conversa aqui, hoje, daqui a um ano você vai lá e aí? É uma noite que não passa, amado. Nossa noite, amado, dura a noite, o tempo dela, que é por amanhã. A justiça de Deus brilha como o sol do meio-dia. Aqueles que creem, nós cremos, diga glória a Deus. Então ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ensina, guarda e ensina as pessoas a guardar. Ele diz, eis que estou convosco. Guarde, não temas, Deus está conosco. 2025, tudo vai dar certo. Eu creio, mas tranquilo, olha, essa igreja vai transbordar, vamos construir, amado, pessoas vão chegar. Agora e aí, você? Quem é Deus? Decidir. Nós temos que fazer, mas de fato nós temos pouco, nós temos que fazer. Deixa as coisas, velho homem tem que ficar para trás. Sabe, aquele homem constante, aquele homem mais ou menos, aquele homem, mas deixa, agora é um homem fervoroso.
É uma pessoa que serve a Deus com interesse de coração, porque crê nesse Deus, estou convosco, vim para ter uma vida em vida e abundância, em mim tereis paz, em mim vocês são mais do que vencedores. Amado, é isso que nós somos em Cristo. Então viva isso. Mostre que você crê nesse Evangelho. Agora é o momento de mostrar. Nós vivemos e falando, agora nós temos que mostrar. Mostra a tua fé nesse Evangelho com as tuas obras. Deixa as pessoas verem o que você faz no reino de Deus, para elas crerem no Evangelho da graça de Deus. Amém? Põe a tua cabeça. Senhor Deus, eu creio na tua palavra. Eu creio no teu Evangelho. Eu creio, Pai, que nenhuma aflição é maior do que o Senhor. O Senhor é maior do que tudo. Nós estamos aqui somente porque tu és grande. Senão teríamos perecido. Mas jamais vamos perecer, que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Essas mensagens, Pai, essas palavras estejam firmadas em nossos corações, para a glória do Senhor. Que haja atitude em cada um de nós. Nós venhamos, como diz a tua palavra, ver de onde caíste, arrependa, volta, arrependa. Porque senão Deus tira o candeeiro. Deus não tira o candeeiro. Como Moisés clamou, Senhor, se tu não estiver conosco, não falar os nossos corações, o que nós vamos fazer nessa terra? Seremos como muitos por aí, Pai, que a noite nunca passa, mas nós vemos todo dia o amanhecer chegar, porque nós cremos no Senhor. Em nome de Jesus, para a glória de Deus, e o povo de Deus diga amém. Coloque de pé. Glória a Deus. Mais um dia cumprimos nosso chamado, ouvimos a voz de Deus, agora que você saia com o coração saltante de felicidade por saber que serve um Deus justo, fiel e verdadeiro. Estenda as tuas mãos para o trono da graça de Deus. Que a graça e a paz do Senhor, as duas consolações do Espírito, estejam hoje sempre na sua vida. Vai em paz, vai feliz, porque você tem um Deus supremo, um Deus que é maior que todas as aflições. Amém? Diga para o teu irmão, o Senhor está contigo todos os dias. Vai em paz, vai feliz, tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus.